Olá, meu nome é João Pedro, eu sou da turma 101 e eu estou aqui para falar sobre as escolas literárias, que consistem basicamente em uma fase da literatura em que expressa o que estava acontecendo naquele tempo histórico com uma sociedade. Eu vou falar sobre uma das escolas literárias, foi uma das primeiras, que foi o trovadorismo. O trovadorismo foi um movimento literário que surgiu na Idade Média, mais precisamente no século XI, no sul da França. Foi o primeiro movimento literário com a língua portuguesa, pois dele surgiram foi uma das primeiras manifestações literárias. O movimento espalhou por toda a Europa no século XII e teve o seu declínio no século XIV, quando surgiu o humanismo. As cantigas são os principais registros da época. Tradicionalmente as cantigas eram divididas em cantigas de amor, de amizade, do escárnio e do maldizer. Nessa época as poesias eram chamadas de cantigas e eram feitas para serem cantadas com acompanhamento de um instrumento. O trovadorismo português teve o seu ápice durante cerca de 150 anos após o seu início, que vai no século XII até o final do século XIV, que é quando surgiu o humanismo. O trovador era o autor das composições e o cantor era chamado de jogral. E o menestrel, que era considerado superior ao jogral, porque ele tinha certas habilidades para compor e para fazer essas cantigas. Ele sabia tocar e sabia cantar. Os textos poéticos do trovadorismo eram marcados com traços requintados da aristocracia e representavam a veneração pela mulher. O trovadorismo atingiu seu ápice por volta dos anos de 1150. Bom, como já citado anteriormente, o trovadorismo ocorreu durante a Idade Média, época em que a Igreja Católica e o sistema feudal dominavam a Europa. Por isso, os valores das sociedades eram regidos pela Igreja e pela fé. Nesse contexto, o teocentrismo, que consiste em Deus no centro do universo, foi uma das principais características. Sendo assim, o homem ocupava um lugar secundário nas prioridades do estudo, o que acabou com a chegada do humanismo. Dessa maneira, a Igreja medieval era a instituição social mais importante e mais representada pela fé cristã. Ela ensinava os valores e influenciava diretamente o comportamento e o pensamento do homem daquela época. Já o feudalismo estava baseado numa sociedade rural divididos em pequenos reinos. E essa sociedade era autossuficiente. No caso, o vassalo, ele era subordinado a alguém, ele vivia no campo e tudo que ele produzia nesse campo era destinado ao seu senhor feudal. No trovadorismo, a poesia e a música estão intimamente interligados. Os poemas e os versos citados eram sempre acompanhados de um instrumento musical, como a viola, a lira, a flauta e a harpa. O trovadorismo era dividido em dois gêneros, o lírico e o satírico. Esses dois gêneros possuem diferentes características. O gênero lírico engloba as cantigas de amor e as cantigas de amigo, que relatam as sensações, os sentimentos envolvidos nessas relações. A produção literária e poética do período do trovadorismo era muito voltada à temática do amor e do sofrimento amoroso. Já o gênero satírico fazia críticas ao modo de vida da sociedade feudal da época, e eram divididas em dois tipos de cantiga, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. As duas eram cantigas que faziam sátiras, mas existia uma certa diferença entre elas em relação à forma de como a sátira era feita. A cantiga de escárnio era mais leve e a cantiga de maldizer era mais direta no conteúdo. Na cantiga de amor, os trovadores escreviam em primeira pessoa e era comum que eles colocassem uma posição de inferioridade, submissão em relação à mulher que eles estavam apresentando no texto. O amor descrito era cheio de cortesias, mas era sofrido e tinha característica de um amor impossível ou não correspondido. Nas cantigas de amigo, o principal tema era o amor, a amizade ou a amizade. As cantigas de amigo eram protagonizadas por uma narradora feminina, não idealizada e humilde,
que declarava sua amizade a um amigo ou um amor platônico. Uma curiosidade sobre as cantigas de amigo é que, embora os trovadores que escreviam as cantigas fossem homens, eram escritas em primeira pessoa sempre no feminino. Já o uso de trocadilhos e termos ambíguos era comum nas cantigas de escárnio, que eram mais leves e continham sátiras de maneira indireta. Essas cantigas eram formadas por frases com duplo sentido e com trocadilho, que indiretamente satirizavam o objeto da cantiga. Como eu já disse antes, o trovadorismo surgiu durante o ápice do feudalismo, por isso muito do que foi produzido na literatura e na poesia da época refletiu o modo de vida e o costume das sociedades aristocrática feudal. O comportamento da época, as relações entre seus feudais e seus vassalos e as cruzadas foram temas das cantigas trovadorescas, muitas vezes o feudalismo e a moda de vida aristocrática eram descritos como sarcasmo na cantiga satírica.